é um estudo sobre Apocalipse, né? Como eu falei no último estudo, o último estudo foi sobre Zacarias. Seria interessante pegar, tem vários estudos, ou não só estudos, mas mensagens que eu estou abordando no Apocalipse. Então seria interessante, se você quiser um pouquinho mais de conhecimento, para os que não são aqui da igreja, aqui em Itararé, os que são de fora, pegar lá na nossa página do YouTube, na página da igreja, na playlist, pega lá o Leão e o Cordeiro, a tensão entre o poder e o amor. Ali vai ter o estudo de três capítulos do Apocalipse. Pega também o último estudo lá na playlist Zacarias, e o último estudo de Zacarias também, eu falei sobre mais alguns textos do Apocalipse. E até foi por isso, e isso que levou a gente a esse estudo de hoje sobre o Apocalipse. E também vem bem ao encontro no domingo passado, no texto, né, o texto do domingo passado e o tema do domingo passado, que é um domingo depois da ressurreição, foi quando Jesus aparece para os discípulos de Emaús, para aqueles dois que estavam indo para Emaús, e Jesus se mostra ressuscitado para eles. Mas veja o que Jesus disse. Eles não tinham reconhecido Jesus, né? Então Jesus disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Para quem é aqui de Itararé sabe o que eu frisei, os de fora não. Mas eu frisei essa questão aqui, ó. Jesus lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E daí Jesus começou por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele nas Escrituras. Jesus pegou o Antigo Testamento e explicou o Antigo Testamento para eles. E na verdade estava tudo lá, quer dizer, o Antigo Testamento já falava isso, o Antigo Testamento já previa isso, os profetas já tinham falado sobre isso, mas eles não estavam conseguindo juntar os fatores, e eles, né, o que os profetas falaram com o que estava acontecendo, Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, tudo estava previsto, mas eles não estavam conseguindo entender. Então Jesus diz: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram. E daí, pessoal, o mesmo vale. A gente fala assim, esse pessoal não entendeu o Antigo Testamento. Mas a questão é, nós entendemos o Novo Testamento, ainda tem profecias pela frente, profecias já do Antigo Testamento, profecias do Novo Testamento, Apocalipse, por exemplo, várias delas, que ainda não se cumpriram ou que estão se cumprindo. E a questão para nós somos os cristãos de hoje, nós somos os discípulos de Jesus de hoje, e a questão é a mesma para nós. Jesus pergunta para nós: como vocês custam a entender, como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Será que a gente entende o que os profetas falaram? Será que a gente tem o conhecimento da palavra de Deus? Será que a gente está conseguindo entender o que está acontecendo na nossa era, no nosso tempo, no tempo que nós estamos vivendo? E estamos conseguindo situar as profecias e lendo corretamente o nosso tempo? Então essa é a questão. O Apocalipse está aí. Tem muita gente que foge do Apocalipse, porque eu não consigo entender, porque o Apocalipse é difícil. Tem muitos que fogem do Apocalipse, mas a gente deveria tentar entender o Apocalipse, justamente. São profecias. Se não fosse necessário, Jesus não teria dado. Correto? Se o Apocalipse não fosse para ser conhecido pela igreja, Deus não teria deixado o Apocalipse. Jesus não teria dado o Apocalipse. Então, vamos parar de fugir do Apocalipse. Ele é complicado em vários... Sim, é complicado para mim também. Mas a gente precisa encarar ele e precisa tentar conhecer, porque é a palavra de Deus. E aí estão as profecias. E daí Jesus vai voltar, e quando Jesus voltar, Jesus vai dizer para o Paulo, né? Poxa, Paulo, como você custa entender, como você demora a crer em tudo que os profetas falaram. E vai ser um dia maravilhoso, o dia da volta de Cristo, porque Jesus, eu acho que faria a mesma coisa com a gente, né? Ou depois, os novos céus e nova terra, Jesus vai pegar a gente, vai dizer: puxa, como você custa entender, como você demorou a crer, hein?
Porque, olha, estava tudo lá no Novo Testamento, estava tudo escrito lá, faltou você ler mais, faltou você entender melhor, porque estava tudo lá, né? E às vezes, por a gente não ler, por a gente não entender, a gente começa a também não prestar atenção em coisas que estão acontecendo e que estão previstas e preditas por Deus. Mas vamos lá. Quero abordar hoje, principalmente o Apocalipse capítulo 13, que são a besta que emerge do mar, o dragão, que faz vir, né, faz levantar a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Aparentemente bem complicado, mas vamos ver o que a gente pode tirar e simplificar, e de qualquer forma tem conteúdo aí para a gente pensar. Apocalipse 12, 13 e 9, que é o capítulo anterior, e é interessante então a gente começar por aqui. Apareceu no céu, João, e tem uma visão, e apareceu no céu para João um enorme dragão vermelho. O grande dragão é a antiga serpente, chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Tá? Então esse dragão, ele já é explicado. Quem é o dragão? O dragão é o diabo, Satanás, né, que desde Gênesis capítulo 2, a queda em pecado, né, o diabo, Satanás, vem tentando o afastamento da igreja de Deus, do povo de Deus, né? Mas então, o dragão é o diabo, a antiga serpente, Satanás, que engana o mundo todo. E veja essa característica. Veja o que Jesus diz sobre o diabo. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. E essa é a característica do diabo sempre, desde a queda de Adão e Eva em pecado, que o diabo chega mentindo: vocês se tornarão como Deus, conhecedores do bem e do mal, né? Vocês vão ser iguais a Deus. Jamais, isso era, de novo, é a mentira, é sempre a mentira. O diabo é o pai da mentira. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e o pai da mentira. Nele não há verdade. O diabo é o puro engano, é a pura sedução, é a mentira, né? A mentira contada como verdade. E essa estratégia de sempre, veja de novo, o dragão aparece aquele que engana o mundo todo. Então sempre com mentira, sempre com engano, sempre uma sedução de uma coisa que parece ser verdadeira, mas não é. É mentira, é a total mentira, mas é contada como se fosse uma verdade, tem uma aparência de verdade. Foi assim a sedução para Eva, né, com Adão e Eva, é sempre assim a sedução de Satanás, é uma mentira deslavada, mas ele conta como se fosse uma verdade, é um engano. Essa é a estratégia de todos os tempos, né? Vamos continuar. O dragão irou-se contra a mulher e saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. A mulher é Israel no Antigo Testamento, é a igreja de Deus de todos os tempos, é Israel no Antigo Testamento, é a igreja do Novo Testamento, e é a descendência dessa mulher, né? Todos aqueles que creem. Veja que isso de certa forma está explicado aqui, quem é, né? Os que obedecem aos mandamentos de Deus. Então o dragão, o diabo, Satanás, irou-se contra a igreja, saiu para guerrear contra o restante da sua descendência. Quem é a descendência? Os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então o dragão se pôs em pé na areia. Veja então, o que está previsto? O que está previsto é um levantamento muito grande do diabo, e quanto mais o tempo se aproxima do fim, mais, até Apocalipse capítulo 20 diz que Satanás será solto por um breve tempo, né? E vai agir com força total sobre a história da humanidade e sobre a Terra, aqui. Então a gente não sabe quando isso vai ser, a gente não sabe se a gente já está. E aqui olha, cautela. A gente sempre quer dizer que não está acontecendo, a gente sempre quer colocar no futuro, mas pode estar acontecendo. Então a gente tem que tentar fazer a leitura dos acontecimentos, né? Mas o que está previsto é que o diabo, essa ira do diabo contra a igreja, e que vai piorar no final dos tempos,
contra os que obedecem aos mandamentos de Deus, se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. E agora vem, então o dragão, o Satanás, se pôs em pé na areia do mar. E agora o dragão, o diabo, se põe em pé e vai evocar as bestas, né, que vão servir aos seus propósitos. E a primeira dessas bestas, ou monstros, né, é a besta que saiu do mar. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre, e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como a de leão. Vou mostrar algumas figurinhas aí, algumas pinturas do como o pessoal tenta retratar isso, né? Claro que isso aqui tudo é a imaginação do pintor, né? São formas de tentar retratar essa questão. Mas era semelhante a um leopardo, então o corpo é de leopardo, mas tinha pés como de urso, né? Pés como de urso e boca como a de leão. E tinha 7 cabeças, então se coloca 7 cabeças, né? Como cabeças de leão. Tinha 10 chifres, então aqui até os chifres estão mais alinhadinhos, aqui é mais fácil de ver essa questão dos 10 chifres, aqui os 10 chifres estão aqui, e 10 chifres, 7 cabeças com 10 coroas, uma sobre cada chifre. Então aqui estão as coroas, uma sobre cada chifre, né? E aqui a imagem está um pouquinho complicada de ver, mas as coroas estão, cada chifre está coroado aqui. Tá? Eu gosto mais dessa imagem aqui, mas esta aqui acabou retratando um pouquinho melhor os 10 chifres e as 10 coroas. Muito bem, aparentemente é muito complicado de entender isso daqui, mas não tanto quanto a gente tem um pouquinho de conhecimento da linguagem, tá? Primeiro, esses animais, esse texto aqui, ele é muito semelhante ao texto de Daniel capítulo 7. Os últimos capítulos de Daniel é considerado, principalmente a segunda metade de Daniel, é considerado um livro apocalíptico do Antigo Testamento. E muitas coisas de Daniel aparecem, desses últimos capítulos, segunda metade de Daniel, aparece no Apocalipse bem nítido, tá? Inclusive aqui não é só esses animais são os mesmos animais que Daniel capítulo 7 descreve. Mas não é só isso, vocês vão ver daqui a pouco que vai falar de 42 meses. 42 meses é a mesma coisa que Daniel fala de 1260 dias. 1260 dias são iguais a 42 meses, que são iguais a um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, metade de 7. Então são vários símbolos aí, tanto literatura apocalíptica, simbólica, tanto Daniel quanto Apocalipse também. Mas vamos lá, então esses animais, eles são os mesmos animais que aparecem em Daniel. E Daniel, com esses animais, ele está falando de reinos que viriam, e frisem essa questão. Daniel está falando e profetizando reinos que viriam. Viriam reinos e reinos anticristãos, tá? Agora vamos continuar. Vamos tentar entender um pouquinho essa primeira metade. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres, 7 cabeças, 10 coroas, uma sobre cada chifre, cada cabeça um nome de blasfêmia. E daí ele diz que o dragão, na continuação, versículo 2, o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então, lembram lá que o dragão se põe na areia, à beira do mar. Então, o dragão evoca a primeira besta, né? O seu primeiro aliado, que convocado para ser o seu emissor agora. E o dragão deu à besta o seu poder. Então, essa besta emerge do mar, é evocada pelo diabo, né? Pelo dragão. E o dragão deu à besta o seu poder. Portanto, o diabo dá poder à besta. Sim, o diabo tem poder. O diabo é um anjo e tem poder. E nos últimos tempos, quando ele for solto, Apocalipse 20, ele vai reunir as suas forças e vai agir com poder total. Então, pessoal, só Deus é onipotente, só Deus é onipotente, Deus tem todo o poder. Mas o diabo tem poder? Sim, o diabo tem muito poder, como todos os anjos têm poder. Mas a questão aqui é, o dragão deu à besta o seu poder. Então, essa besta, ela está agindo em nome de Satanás e com o poder de Satanás.
o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E daí, quando nós juntamos essa questão aqui, deu à besta o seu poder, o trono e grande autoridade, então a gente começa a entender um pouquinho melhor essa questão aqui, ó. Chifres na antiguidade era sinônimo de poder. 10 chifres é o poder pleno. Então, o dragão deu à besta o seu poder. Com 10 coroas, o seu trono, tá? 10 coroas. Coroa é a coroa do rei, né? Na linguagem antiga também diademas. Coroas. Então, o dragão deu à besta o seu poder, simbolizado sobre 10 chifres, 10 o número pleno, chifre o símbolo de poder, 10 coroas e 7 cabeças, né? Que de certa forma simboliza essa grande autoridade. Então, para a gente entender aqui os 10 chifres, poder, cabeça, autoridade, as 10 coroas, o seu trono. O dragão, resumidamente, tirando essa simbologia toda do 10, o 7 aí, o dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. E aqui vem, em geral, se acredita que essa besta que emerge do mar são poderes políticos levantados por Satanás, aos quais Satanás confere poder, trono e autoridade para agir em seu lugar, mas são poderes levantados pelo diabo e sob o poder do diabo, que vão agir politicamente, são reinos, tá? Essa é a questão, tanto nos animais de Daniel, que já evocava reinos, aqui novamente, os chifres, sinal de poder, 7 cabeças, 10 coroas, é poder, e são poderes políticos. Então, o que em geral se concorda sobre a besta que emerge do mar, são poderes políticos reinados, ou poderes políticos na terra, que estão sob a autoridade do diabo para agir contra os cristãos, ou a igreja, né? A mulher e a sua descendência. Vejam como continua o texto aqui. Vejam que em Apocalipse 12, apareceu no céu um enorme dragão vermelho com 10 chifres e 7 cabeças. E então, como o diabo, que aparece como o dragão com 10 chifres, confere, né, 10 chifres, daí aparece a besta. Então essa besta é um emissário do diabo, né, ao qual o próprio Satanás confere o que é dele, 10 chifres, 7 cabeças, né? O seu poder, o seu trono e a sua autoridade. Acredita-se que a besta, então, que emerge do mar, sejam poderes políticos anticristãos durante o tempo do Novo Testamento, desde a primeira vinda de Cristo até a segunda vinda de Cristo. Tem um risco que eu não quero correr e não gostaria que vocês corressem também, de a gente tentar localizar demais em quem está isso. Agora, ao mesmo tempo que a gente não pode ficar localizando demais, por exemplo, na época da Reforma se considerava o Papa e o Papado um anticristo, então se situava no Papa o anticristo, e assim vai. Em cada época a gente quer tentar localizar na nossa época o anticristo, né, e esses poderes. Ao mesmo tempo que a gente tem que cuidar com isso, a gente também tem que se manter atento, porque esses poderes anticristãos, eles vão acontecendo entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo. Esses poderes estão acontecendo, estão ocorrendo, e a gente não pode, tem que manter os olhos abertos para tentar enxergar essas características, tá? E esse é o meu intuito de hoje, sem radicalizar, mas ao mesmo tempo manter os olhos e a atenção para o que pode estar acontecendo hoje. Acredite-se que a besta que emerge no mar então sejam poderes políticos anticristãos que agem no decorrer das épocas. E no final, eu acredito que vai haver um ajuntamento maior ainda, quanto mais o tempo, né, do fim se aproxima. É o que Apocalipse aí, os próximos capítulos de Apocalipse dão a entender. Mas
Continuando o texto, uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta. Muito complicado essa passagem aqui, muito complicado de situar. Tem alguns que situam, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem alguns que situam isso aqui com Nero, porque Nero circulava um boato na época que Nero havia morrido, mas que Nero havia também ressuscitado ou ressuscitaria. Então, só para dar um exemplo, mas tem muitos comentaristas e estudiosos desse texto que acham que vai acontecer isso de uma forma muito mais chamativa, que aqui não é Jesus, tá? É a besta. Então, a cabeça da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Muito semelhante, e o diabo sempre se parece com Jesus, né? Nos primeiros capítulos a gente vê que um cordeiro que parecia ter sido morto, mas estava vivo, no trono, né? Que é Jesus, o cordeiro é Jesus. Mas aqui é a besta. A besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, parecia ter sido morta, mas o ferimento mortal foi curado, de alguma forma. Então, acredita-se, alguns chegam a acreditar, eu não sei se eu acredito nisso, mas alguns chegam a acreditar que no futuro surgirá um líder político de grande relevância que vai parecer ter morrido e vai ressuscitar. E isso vai ser tão impactante que vai maravilhar e a leitura vai ser de que ele né? Então, ele é o cara a ser seguido. Todo mundo ficou maravilhado e seguiu a besta, tá? Enfim, a gente não consegue situar esse versículo aqui exatamente na história, talvez até por não conseguir situar na história, é uma coisa que ainda está para acontecer, vai ser uma coisa surpreendente, tá? Parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento foi curado. Se a gente não consegue situar na história até agora, pode de fato ser uma coisa que está para acontecer, e muitos acreditam nisso. Vai ser uma coisa de certa forma sensacional, que hoje em dia com os nossos meios de comunicação, né, com internet, com o que a gente acompanha tudo online, em segundos a gente já tem as notícias. E vocês imaginem uma coisa dessa acontecendo hoje, então isso pode ser uma coisa que ainda está por acontecer. Vamos manter os olhos atentos, né, os ouvidos, os olhos, a atenção atenta para isso. E todo mundo vai ficar maravilhado e seguir a besta. Muito bem. Qual é a característica para a gente tentar entender ou esperar o que se espera? Como é que a gente pode ter uma noção de quem são esses poderes ou quem será esse poder? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas. Então aqui já começou. Palavras arrogantes e blasfemas. Blasfêmia é falar mal de Deus ou falar mal das coisas de Deus, né? Blasfêmia. Essa besta vai ser arrogante e vai blasfemar contra Deus. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses. 42 meses aqui é aquela questão. Em Daniel vai ser 1260 dias. Em outros livros vai ser 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, que dá 3,5. 42 meses é exatamente 3 anos e meio, que é a metade de 7. Se 7 no Apocalipse é o número da plenitude, 3,5 é um tempo previsto por Deus, um tempo determinado por Deus, um tempo que Deus permite que o diabo esteja em ação. Muitos acreditam que esse é o tempo do Novo Testamento, entre a primeira e a segunda volta de Cristo. Outros acreditam que esses 3 anos e meio, que não são 3 anos e meio literal, é um tempo determinado por Deus, né? O 7 seria todo o tempo da história, o 3,5 é um tempo previsto, pré-determinado por Deus. Muitos acreditam que seja o tempo em que Satanás será solto para seduzir as nações, já no final, né? No final dos tempos. Mas muito bem, então de qualquer forma, ele recebeu a autoridade para agir durante esses 42 meses, que não são literais, tá? Cuidado com não é literal, mas é um tempo que ele vai poder agir.
Característica: ele abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Combina muito bem com o anticristo que Paulo fala em 2 Tessalonicenses capítulo 2. Vou ler algumas partes de 2 Tessalonicenses capítulo 2 para vocês. Notem aqui: ele abriu a boca para blasfemar contra Deus. Então a característica desse anticristo e dessa besta é a blasfêmia contra Deus, é se levantar contra as coisas de Deus e falar mal de Deus e falar mal das coisas de Deus. Meus irmãos, a gente cada vez vê mais isso na televisão, em líderes, em artistas, em líderes políticos, né? Essa blasfêmia contra Deus, fazer pouco caso de Deus e amaldiçoar o seu nome e as coisas sagradas, os céus, o tabernáculo que habita nos céus, é uma calúnia contra o reino de Deus. Mas vejam aqui, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala do homem do pecado, o anticristo. E o apóstolo Paulo diz assim: não deixem, nos últimos tempos, no dia do Senhor, próximo ao dia do Senhor, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, do dia do Senhor, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus, ou é objeto de adoração. Então, se opõe e se... Deixa eu ler de novo. Esse se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus, ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. Daí no versículo 7 ele diz: restando apenas que seja afastado, a verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, diz Paulo. Então, a gente fica olhando para frente, mas o mistério da iniquidade já está em ação, diz Paulo. E daí ele continua: a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Veja a mesma questão de Apocalipse. O diabo que evoca a besta e o diabo que dá o seu poder à besta. Portanto, 2 Tessalonicenses 2,9, a vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. E por isso aquela questão de uma possível ressurreição de um líder nacional, né, que agrupe forças anticristãs, é o poder de Satanás com sinais, com maravilhas enganadoras, diz Paulo. Continuando, ele fará uso de todas as formas de engano, de novo, próprio de Satanás, fará uso de todas as formas de engano, da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhe envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Então veja que corresponde bastante ao anticristo, né, essa vinda do anticristo, e esses poderes que se levantarão. E aqui pode ser vários poderes durante as épocas anticristãos, e no final pode ser o levantamento de um poder que agrupe todos, tá? Mas a característica é a blasfêmia contra Deus e amaldiçoar o seu nome, né? Se voltar contra Deus, contra tudo que é de Deus, blasfemar, caluniar as coisas de Deus e o próprio Deus. Notem aqui, a religião é o ópio do povo. Quem disse isso? Karl Marx. Foi-lhe dado uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e foi-lhe dado autoridade para agir, uma boca para blasfemar contra Deus. Karl Marx falava que a religião é o ópio do povo. O ópio é aquilo que tonteia o povo, para o povo não ver a realidade, né? Aqui Karl Marx levou, e quem tentou colocar, quem colocou em prática o que Karl Marx pregava, a teoria de Karl Marx?
As teorias de Karl Marx foram implantadas na antiga União Soviética, né, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a partir de 1917. Primeiro por Lenin, depois por Stalin. Posteriormente na China e diversos outros países. E em todos eles houve perseguição cristã. Então, atentem-se para isso. 1917, Lenin coloca, essa é a época que os meus parentes fogem da União Soviética. Tá? É exatamente, tem um livro que conta aí a história de várias famílias, inclusive da minha, de alguns parentes, mas de várias famílias que fugiram da União Soviética nesse período, se chama A Fuga do Paraíso Vermelho. E uma das coisas que todos esses contam, os meus avós contavam, nas escolas começou a se avacalhar e não se permitir mais que se acreditasse em Deus, ou avacalhar com quem acreditava em Deus. A religião é o ópio do povo. Então eles querem tentar, Karl Marx, Lenin, Stalin, tentaram abolir o cristianismo dos países. E isso se nota, isso é verdade, isso é historicamente registrado, e essa é a característica do marxismo e do comunismo. Comunismo e o socialismo já vem um pouquinho antes. Comunismo vem de Karl Marx, tá? Então isso é verdade e a gente tem que ficar atento para isso. China, posteriormente China, outros países, em todos eles houve perseguição cristã, tá? A questão é, a besta possui 7 cabeças. O comunismo poderia ser uma delas? As características batem. De se opor a tudo que é de Deus, a blasfemar contra Deus, a religião é o ópio do povo, essa blasfêmia contra as coisas de Deus, blasfêmia contra Deus e um poder político que se volta contra Deus, entende? E que tenta anular a religião, ou extinguir a religião, até hoje, tá? Os países comunistas até hoje tentam extinguir o cristianismo. E essa advertência que se faz contra poderes políticos comunistas hoje entrar no poder, a advertência é historicamente comprovado. Países em que o comunismo entra fortemente são países que tentam eliminar a religião cristã, tá? Isso pode acontecer no Brasil? Pode, tá? Mas vamos lá. Essa besta possuía 7 cabeças. Uma dessas cabeças não pode ser o comunismo? Vejam um mapa dos países que se declaram socialistas sob a corrente marxista-leninista. Isso aqui é Wikipédia, tá? Conhecidos no Ocidente como Estados comunistas, hoje. Então vamos lá, ó. Veja aqui, mapa mundi. Países comunistas. Aqui você tem a União Soviética. Até hoje, pouquíssimos cristãos e com uma liberdade teórica, mas você sabe como é que é a liberdade de país comunista, né? Você tem aqui China, muito forte, um dos países mais perseguidores de cristãos até hoje. Então, aqui você tem um mapa mundi dos países comunistas anticristãos, por ideologia, já, tá? Agora, somem a isso. Nós estamos falando de a besta que emerge do mar, são poderes políticos anticristãos. Agora vejam o islamismo. O islamismo é um poder político também. Os Estados Islâmicos, por mais que eles se declarem religiosos, adoradores de Alá, eles são poderes políticos anticristãos. Olha só os países árabes. Então, se aqui nós temos essa parte do mundo, aqui frisem isso, aqui é o mapa mundi, se aqui nós temos essa parte do mundo em vermelho com países comunistas anticristãos, e aqui nós teoricamente não temos, mas por outro lado, exatamente aqui nós temos os países árabes que novamente não têm liberdade religiosa, porque são islâmicos, né, seguidores de Alá, e perseguem os cristãos. Eu já vou mostrar o mapa das perseguições religiosas, que é exatamente este aqui. São países que, né, não permitem o cristianismo. Países da Arábia, países árabes que estão fora da Arábia, mas que não são árabes, né, mas são países muçulmanos,
Enfim, então vocês veem como o mapa, aqui nós temos comunismo e aqui nós temos outro poder político que são os islâmicos tomando conta. Aqui tem uma outra coisa preocupante, lista de países socialistas que tem o marxismo também como base. E daí nós temos, ó, veja, mais ainda, ó, lista de países que se autodeclaram socialistas. Nós temos aqui os comunistas, né? Aí nós temos, e olha aqui, ó, agora pegou a América do Sul. E se vocês notarem, o que pega a América do Sul? Chile. O Chile, nós cada vez mais já ouvimos sobre perseguição religiosa no Chile. Entrou o socialismo, o Chile é um país que começa... Então, socialismo, e claro, Venezuela é comunismo mesmo, né? Então, Bolívia e Venezuela, nós temos aí países de grande perseguição e que cada vez a gente começa a ouvir mais nos noticiários. E aqui a gente teria também Guatemala, Peru também envolvidos, tá? Países socialistas. Então, se a gente junta os socialistas, agora pense, pessoal, mapa mundi. Agora junta tudo isso aqui. Estão vendo a questão de que a gente não pode fechar os olhos de que talvez a gente está achando, quando Jesus Cristo vai voltar? Muito bem, mas que esses poderes políticos, que essa besta que emerge do mar, que às vezes não é um acontecimento só, mas são vários acontecimentos no decorrer da história, que o diabo vai levantando e dando poder, um poder político que se reúne, um poder anticristão político que se reúne para perseguir a igreja de Deus, né? A mulher, o diabo se levanta contra a igreja, e dá poder à besta que emerge do mar, é um poder político, reinos políticos, reinados políticos, poderes políticos que se ajuntam, poderes anticristãos. E aqui nós temos uma confluência que vocês podem observar, já é a metade do mundo, ou mais. Eu não sei isso aqui em território. Mas, aparentemente, olhando esse simples mapa aqui, nós já temos muito mais do que a metade do mundo com poderes políticos anticristãos. Tá? Então, não está acontecendo? Talvez Jesus vai dizer depois, puxa vida, vocês não leram direito, ou não leram, ou não quiseram entender, ou não quiseram crer, né? Mas isso estava acontecendo e vocês não tiveram olhos para ver e ouvidos para ouvir. Então, meus irmãos, ouvidos atentos, olhos atentos, tá? Poderes políticos anticristãos. Não está acontecendo? Eu acho que está acontecendo sim. Então, nós temos poderes políticos anticristãos, todos os países comunistas, a maioria dos países árabes, né, por causa das leis muçulmanas, e eles são perseguidores de cristãos. O que mais surgirá? Muito se fala de uma nova ordem mundial. Tem que ter um pouquinho de cuidado, às vezes é um pouquinho radical demais, mas eu não fecharia, assim como não fecho meus olhos e meus ouvidos para essa questão de uma nova ordem mundial. Realmente nós temos aí uma confluência de fatores para uma nova ordem mundial. E eu não quero falar muito sobre a ONU hoje, eu talvez vou falar um pouquinho mais sobre a ONU no próximo estudo, que é a besta que emerge da Terra, que é ideologia anticristã. Mas sim, a ONU tem ideologia anticristã. E a ONU também é um poder que não... A ONU, de certa forma, ela une as dois. Ela é ideologia anticristã aliada com poder político, tá? Então, na ONU nós temos uma conflagração de ideologia com política muito forte. E se fala de um ajuntamento de uma nova ordem mundial. Que para os mais radicais, vem muitas coisas aí, a gente tem que ir com calma, mas ao mesmo tempo sem fechar os olhos. Nós temos aí cada vez mais moedas únicas, bloco europeu com o euro, nós temos aí moedas únicas, agora o BRICS aí tá pensando em fazer uma moeda também. Nós estamos numa época digital, que daqui a pouco as nossas moedas vão ser digitais. Já se parte, já tem países que já aprovaram moedas digitais, e nós cada vez só nos movimentamos através de bancos. E então ainda não está, mas com o passar do tempo pode ter uma nova ordem mundial que tanto se fala. Eu não fecharia os meus, e não fecho
os meus olhos e os meus ouvidos para isso, tá? Falam muito de George Soros e tal, de uma formação de uma nova ordem mundial absolutamente anticristã, o que eu acho muito óbvio, não está acontecendo. E não sei se todos esses sinais que são apontados são de fato. Agora, que isso pode acontecer, eu até aconselharia que vocês pelo menos lessem sobre isso. Quando surgir, e volta e meia a gente recebe, olha, no mínimo leiam, no mínimo conheçam. Se tudo do jeito que é, e se tudo que se liga de fato é, não sei, eu não acredito em tudo, mas que vale a pena a gente ler sobre essa questão da nova ordem mundial, porque essa nova ordem mundial é anticristã. E ONU já tem fatores abertamente anticristãos. Tá? A questão de liberação de aborto, né? E de muitas outras coisas que a ONU libera. Enfim, poderíamos ir longe aqui. Muitas ideologias da ONU são ideologias anticristãs. E temos aí uma conflagração de poder político também. Podemos estar caminhando para uma nova ordem mundial? Podemos. E se estivermos, eu acredito que estamos caminhando para o fim mesmo. Embora eu acho que isso não vai acontecer em poucos anos, tá? Mas vamos nos manter atentos, e esse é o objetivo do estudo de hoje. A besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra estão aí. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Note que em Efésios capítulo 1 fala que Deus, desde a fundação do mundo, né, que nos elegeu em Cristo desde a fundação do mundo. E aqui no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. Desde o início, Deus previu o envio de Jesus Cristo ao mundo para a nossa salvação e de todos aqueles que nele crescem. Mas todos os habitantes da terra adorarão a besta, a não ser aqueles que têm o seu nome no livro da vida do Cordeiro, que é um consolo para nós, né? Aqueles que não têm o seu nome escrito no livro do Cordeiro, mas todos os que não têm adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos. Então, eu já falei isso no estudo passado, falei isso no domingo, tá? Aqueles que acham que as coisas vão melhorar, não vão, as coisas vão piorar, e aqui nós temos mais um indício disso. Com o passar do tempo, os habitantes da terra vão adorar a besta, né? O poder anticristão. Então não é o contrário, não é que os cristãos vão dominar o mundo. Cada vez mais o amor se esfriará de quase todos. E os habitantes da terra adorarão a besta, né? A não ser aqueles que têm o seu nome no livro do Cordeiro. Isso é um consolo para nós e um fortalecimento para nós, tá? Mas vamos se manter atento aí para os tempos. Foi-lhe dado o poder para guerrear, né? A besta foi dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Ai, pastor. É verdade. Tá aí. O diabo dá poder à besta e foi dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Tá? Então, vencê-los. Vencê-los não no sentido de tirar a fé deles, mas de matá-los. Olha a continuação desse texto. Bom, antes, foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Tá? Deixa eu só mostrar, antes de mostrar o mapa aqui. Olha só, aquele que tem ouvidos ouça, se alguém há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto à espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. Se alguém há de ser morto à espada há de ser. Entende? Foi-lhe dada autoridade, poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Pessoas vão morrer por causa da sua fé. E vão ser vencidas neste mundo. A vitória final é de Cristo, porque Cristo virá sobre as nuvens e nós, de vestes brancas, né, estaremos do lado direito de Deus, do lado das ovelhas, dos cordeiros de Deus,
Muito bem, e Deus nos dirá: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que você estava preparado desde a fundação do mundo. Isso é certamente verdade. Agora, aqui no mundo, nós podemos ser vencidos. E os santos serão vencidos, né? Pelas forças que o diabo reunirá anticristãs. Então, pessoas vão ser mortas por causa da sua fé, vão ser vencidas. Aquele que há de ir para o cativeiro irá. Se alguém há de ser morto a espada haverá de ser. Aqui estão a perseverança e a fidelidade dos santos. O que isso significa? Apocalipse 2:10, seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Nós podemos ser mortos, sim. E quanto mais o tempo passar, seremos mortos, literalmente mortos, perseguidos e mortos por causa da nossa fé, por crer em Jesus. Isso está previsto. Seja fiel até a morte. Não são tempos bonitos, não são tempos agradáveis que nos esperam. São tempos terríveis. Quanto mais o tempo passar e quanto mais se aproximar o tempo do fim, e quanto mais essas forças dessas bestas, essas forças políticas se aliarem e tirarem a liberdade, e isso já está acontecendo, e por isso eu coloquei o mapa, a lista mundial de perseguição de 2022. Olha aqui, mundo, mapa mundi. Olha só, os países que mais perseguem cristãos hoje. Então, o que nós vamos dizer? Nós vamos olhar para esse mapa aqui e não vamos ver nada? E vamos dizer: ah, que pena, nossos irmãos estão sendo perseguidos? Ou a gente vai ver nesse mapa aqui a besta que emerge do mar agindo, poder político anticristão, prendendo, punindo, torturando e matando irmãos nossos e cristãos hoje. E ela tem poder para vencer os cristãos, para condená-los e para condená-los à morte. E é o que está acontecendo. 160, 200 mil cristãos, né, torturados ou mortos. Isso eu estou dando o dado de 2021. Não li os dados de 2022 ainda. Mas aqui nós temos já uma lista mundial de perseguição. Portanto, o tempo está acabando, mas eu acho que eu consegui mostrar para vocês essa questão da besta que emerge do mar, de poderes políticos que se aliam, que ganham o poder de Satanás e que recebem um poder para se voltar contra tudo que é de Deus, e um poder anticristão para perseguir e matar e vencer os cristãos. Isso já está acontecendo. Basta olhar o mapa mundi. Tá melhorando? O mapa de 500 anos atrás era desse jeito? Então, se vocês me disserem que o mapa de 500 anos atrás era tão anticristão quanto é de hoje, daí eu vou achar que está tudo tranquilo. Agora, pelo mapa de hoje, e se eu comparo 500 anos atrás e se eu comparo hoje, as coisas pioraram. Então, pessoal, se manter atento. Eu quero terminar, então, com o texto que eu comecei. Quando Jesus falou para os discípulos de Emaús, olhando para o Antigo Testamento: como vocês custam a entender e como vocês demoram a crer em tudo que os profetas falaram. Tem profecias que estão em vigor hoje, o Apocalipse são profecias, está lá, e a gente deveria se atentar um pouco mais e olhar para a história da humanidade, olhar para o que está acontecendo hoje com mais atenção. Tá? E assim como eu gostaria de ter tido essa aula aqui, quando Jesus explicou, desde Moisés até Zacarias, tudo que estava no Antigo Testamento sobre ele, eu vou amar a aula nos novos céus e na nova terra, quando Jesus vai pegar a gente e vai dizer assim: puxa vida, estava tudo lá, ô Paulo, Silvia, estava tudo lá. Poxa, eu deixei o Apocalipse para vocês, eu deixei 2 Tessalonicenses para vocês, eu deixei as profecias para vocês, e vocês nem estudaram o Apocalipse, poxa. Estava tudo lá. Como vocês custam a entender, como vocês demoram a crer. O que os profetas falaram, eu deixei lá para vocês se atentar com isso. Muito bem, não é se desesperar. Se desesperar não adianta.
crer em Jesus sempre, sempre, ser fiel até a morte, sempre. A gente vai conseguir mudar a história? Não vamos conseguir mudar a história, mas a gente vai ser fiel hoje, a gente vai testemunhar hoje para levar o máximo de pessoas com o testemunho da fé que o Espírito Santo pode agir, o máximo de pessoas junto para o reino da glória. Vou fazer uma brincadeira muito séria. O que pode acontecer é a gente testemunhar para uma pessoa hoje e esse testemunho, o Espírito Santo agir no coração dela e transformar a vida dela e ela ter toda a alegria, paz, esperança que em Jesus Cristo, seu Salvador, no Cordeiro que morreu por ela na cruz, e daqui 10 anos os poderes políticos se aliarem de tal forma que ela morre por ser cristã. É vencida pela besta que emerge do mar, mas vai para a glória. É isso que pode acontecer, né? Então a gente continua sendo fiel, a gente continua testemunhando e sem desespero, né? A vitória final é de Cristo e é daqueles que estão com Cristo. A vitória final é de Cristo, mas nesse mundo atentem-se para a besta que emerge do mar, e eu cada vez vejo mais. Não perca o estudo da semana que vem, porque nós temos que aliar, são duas bestas no mesmo capítulo, e as duas agem junto, e há quanto mais o tempo passa, uma confluência das duas, de ideologia, que eu acho que já está acontecendo, mas de ideologia com poder político, tá? Poder ideológico, ideologia com política, e essa confluência de fatores, né? Cada vez as coisas se fecham mais para a perseguição final aos cristãos. Que eu não sei, de novo, já falei isso semana passada, eu acho que não vai acontecer tudo isso enquanto eu estiver vivo. Ou, pelo menos não agora. Mas, como eu já falei na semana passada, temo muito pelos meus filhos, temo muito pelos meus netos, tá? As coisas estão acontecendo. E eu temo que cada vez elas comecem a acontecer um pouquinho mais rápido. Eu consigo ver muitas dessas confluências dessas duas bestas agindo já na humanidade, e com o passar do tempo cada vez se aliando mais e ganhando mais espaço, tá? Então eu não vejo com olhos muito otimistas aí os próximos 100 anos, mas pode demorar mais. A gente tem que, como Jesus falou, tem que estar sempre alerta e vigilante, né? Para a volta de Cristo e para esses tempos do fim, em todos os sentidos, tanto para a luta contra o diabo, quanto para seguir Jesus e ser fiel até a nossa morte, seja ela por perseguição, seja ela pela vinda de Jesus. Muito bem, esses textos são um pouquinho mais complicados, exigem um pouquinho mais de tempo, por isso nós levamos quase 1 hora aí de estudo hoje.